Fala galera, hoje eu vou fazer o desafio de abril, que é realizar uma missão de resgate. Primeiro eu tenho que sortear aqui um D10 para decidir o metatema. D10 na mão, vamos ver. 9. Vamos ver se já saiu 9. Algo lançado em 2025. Eu não fiz esse. Acho que eu fiz algo lançado em 2025. O sistema lançado em 2025 estava na outra lista. Vamos ver. Realmente tem aqui, ó, sistema lançado em 2025. Então, algo lançado em 2025. Vamos lançar agora um D12 nessa tabela aqui. Deu 6. 6 acho que já foi. O 5 também já foi, mas o 7 ainda não. Tema oriental. Então, o que eu decidi? Eu vou usar esse sistema aqui, o INPSIS, e é o que vai ser algo lançado em 2025, né? E o tema oriental, vou usar o ChatGPT para fazer tabelas para mim. Já fiz algumas aqui. Vou começar com a criação do personagem. Eu tenho que distribuir 8 pontos entre físico, mental e resiliência. Então, cada jogador começa com 8 pontos para distribuir entre os atributos, respeitando o valor mínimo de 1 e máximo inicial de 5 por atributo. Então, como eu quero de uma forma aleatória, primeiro eu vou jogar um D4 para decidir qual atributo e depois um D6 para decidir quanto que vai nesse atributo. Se eu tirar 4 no D4 ou 6 no D6, eu rerolo. Qual atributo? 3. Resiliência. 3. 3 na resiliência. O 1 é físico. 3 em físico. E 2 em mental, vamos supor assim. Pontos de vida iniciais. Role 2d6 e some o resultado ao valor do atributo mais alto e ao mais baixo. Ou seja, vou somar 5, né? Que é 2 mais 3 e 2d6. Vou pegar 2d6. 2d6 mais 5. 9 mais 5 vai dar 9, 10, 11, 12, 13, 14. Valor base para a defesa. A defesa de um personagem parte de um valor base 8. Ao distribuir os 8 pontos iniciais entre os atributos, o valor locado em resiliência somado ao valor base 8. Resiliência minha foi 3. 3 mais 8, 8, 9, 10, 11. Então 11 em defesa total por enquanto. Agora, então, origem do personagem. Vou jogar um D6. Quatro. Membro de um clã ninja em guerra secreta. Agora eu vou rolar o treinamento ou profissão. Vamos ver. 4 de novo. Espadachim errante em busca de redenção. Então ele é um ninja, mas ele também é um espadachim.
Tentando encaixar essas informações. Traço marcante. 2. Usa uma máscara para esconder seu rosto. Objetivo pessoal. 4 de novo. Libertar alguém amado de uma prisão espiritual. Então, cada personagem começa com um número de habilidades igual ao seu atributo de valor intermediário ou igual ao valor que se repete entre seus atributos. No meu caso é 3, né? O que se repete aqui é o número 3, então eu vou escolher 3 habilidades. Eu tava vendo aqui, eu vou escolher... Desarmar, eu tinha visto. Camuflagem. Desarmar e... Camuflagem, desarmar... E escalada. Vai ficar com camuflagem. Escalar. Cadê o texto? Camuflagem, escalar, escalada, camuflagem, escalada, desarmar. Tem ladinagem também, né? Furtividade. Acho que eu vou trocar camuflagem por furtividade. Tô parecendo branco ali, tá só pra atrapalhar. Furtividade, escalada e desarmar, acho que tá bom. Tem esquiva também. Desarmar. Bom, então ficou furtividade, escalada e desarmar. Cada habilidade me dá mais um, né? Mais um ponto. Né? Deixa eu ver onde tá escrito isso. Personalização, pensa, equilíbrio. As habilidades são divididas... Aqui, as habilidades concedem ao personagem um bônus de mais um em testes relacionados àquela determinada ação. O uso de uma habilidade está
sempre vinculado a um atributo, como físico, mental, resiliência. Então é sempre mais um. Vou mostrar aqui o resumo das regras. Os atributos a gente já distribuiu. A ponto de vida, role 2d6 ao valor do maior e menor atributo do personagem. Já fiz isso, né? Deu 14, né? Também temos a defesa, que é base 8, mais resiliência, mais armadura. Falta os equipamentos, né? Para determinar as moedas iniciais de um personagem, role 2d6 mais 10. É 5 mais 10, 15. Aí como que eu posso gastar? Eu rolo um D66. Então tem 15 moedas. Tem que comprar pelo menos uma espada, né? Sou um espadachim. Vamos ver aqui em armas. Daga, punhal, cajado, chicote, clava, espada curta, espada longa. Vixe, nem dá pra me comprar. Acho que vou ter que dar uma roubadinha então. Vou falar que eu tenho uma espada curta e só também, né? Só pra fazer sentido, né? Que não daria pra me comprar, né? Mas eu vou colocar só que eu tenho uma espada curta. Uma espada curta. Dá 2d6 de dano. Deixa eu ver, 2d6 de dano, perfurante cortante. Ou será que faz sentido uma espada longa? Seria uma katana, na verdade, né? Uma katana seria mais uma espada longa ou uma espada curta? Acho que longa, né? Vamos escrever aqui katana, já era. Katana. Katana seria em armas, né? Mais alguma coisa? Ainda tô roubando, né? Então vamos ver. Deixa eu ver se eu preciso mais alguma coisa. Armadura? Acho que nem vou considerar nada de armadura. Defesa final é 11, que é 8 mais a resiliência que é 3. Meu dano vamos considerar quanto dano? 2d6. A espada longa seria 2d6 mais 2 de dano. Causa 3d6 de dano em ambas as mãos. Eu vou considerar 2d6 que nem a espada curta. Pronto. Não vai ter magia. O XP. Eu não sei como que eu vou ganhar XP.
XP, ou se eu vou usar XP. Mas vamos voltar agora pro ChatGPT. Eu perguntei aqui quem tema oriental, realizar uma missão de resgate, cria talvez um D6. Quem precisa ser resgatado? Vou jogar um D6 para decidir. É um monge sagrado que guarda segredos antigos. Bom, meu personagem ele é um membro de um clã ninja em guerra secreta. Ele também é um espadachim errante em busca de redenção. Talvez ele esteja afastado desse clã ninja, buscando redenção. E ele precisa resgatar esse monge sagrado. Ele usa uma máscara para esconder seu rosto. Ele precisa libertar alguém de uma prisão espiritual. Talvez se encaixa. Quem sequestrou ou aprisionou esse monge? Um bando de bandidos escondidos em cavernas. Um bando de bandidos escondidos em cavernas. Obstáculo no caminho. Uma ponte quebrada sobre um abismo. Recompensa ao completar a missão. De novo. A benção de um espírito ancestral. Talvez ele precise cumprir uma lenda. Não é uma lenda que fala, é uma visão, uma coisa assim. Então, o Kwon, que é meu personagem, ele era de um clã ninja, só que ele busca redenção. Ele usa uma máscara, tava pensando aqui, a máscara dele precisa ser de uma raposa, máscara raposa japonês. Essa é uma máscara assim. Ele busca redenção, ele não faz mais parte desse clã ninja. E tem alguma profecia sobre um monge sagrado. E há pouco tempo ele descobriu que um bando de bandidos que ficavam escondidos na caverna tinham sequestrado esse monge. Como ele chega... Tem uma lenda que esse monge sagrado guarda segredos antigos e ele pode abençoar alguém que ajudar ele com um espírito ancestral. A benção de um espírito ancestral. Talvez esse monge sagrado tenha a benção de um espírito ancestral. E ele guarda segredos antigos. Então ele usa uma máscara de raposa. Kurama, acho que é. Máscara Kurama, né? Não é Kurama, qual que é o nome? Kitsune. Máscara Kitsune. Ninja. Ele é tipo assim.
Assim. Ele ainda não se deparou com essa ponte quebrada. Eu preciso de mais informações. Já temos uma complicação, duas complicações, o bando de bandidos e a ponte quebrada. Vamos pedir aqui como... Talvez eu use um oráculo. Tá, agora eu vou rolar nessa tabela como a missão foi dada. Vou rolar um D6. 2. Um sonho vívido, em que um espírito ancestral apareceu suplicando ajuda, mostrando visões do cativeiro e implorando por intervenções. Pode ser um espírito ancestral? Vamos fazer outra tabela de espírito ancestral. Ancestral. Criou aqui 6 possibilidades. Vou rolar de novo. 4. Yureiko. O lamento esquecido. Criança que morreu injustamente durante uma guerra. Seu espírito flutua entre realidades. Sabe segredos de locais proibidos. Quer ser vingada e libertada. Então, um espírito em forma de criança aparece em um sonho vívido que o Kuon teve. E ele mostra visões desse monge sagrado. Esse monge sagrado guarda segredos antigos, talvez segredos relacionados a espíritos ancestrais. Então, ele fica sabendo por esse espírito que o monge está escondido nas cavernas, sequestrado pelos bandidos, um bando de bandidos. Talvez nome para bando de bandidos. Com nomes talvez fique mais emocionante, vamos ver. 6. O último nome aqui, as serpentes da areia escarlate, vindas do deserto entre suas lâminas ao maior pagador, rápidos, traiçoeiros e venenosos. Então, os membros as serpentes da areia escarlate são um bando de bandidos que, de alguma forma, eles conseguiram esse monge sagrado. Talvez eles tenham estejam trabalhando por algum feiticeiro ou algo do tipo, e eles sequestraram esse monge sagrado. Então, depois dessa noite que ele teve esse sonho vívido, ele fica sabendo que depois esse monge está nas cavernas, escondido nas cavernas, depois de um abismo, depois da ponte de um abismo. Ele tem algum encontro antes de chegar na ponte. Eu vou jogar um D6. Mais do que 3, sim, ele tem algum encontro. Menos, não. Sim, ele tem um encontro. É alguém que ele conhece?
Sim. Se o vermelho for maior, é inimigo. Alguém que não está do lado dele. E se for branco, são aliados. Empatou. Alguém neutro, talvez ele tenha que convencer. Eu quero saber se é um ninja. Bom, são quantas pessoas? Vou jogar um D3. Eu vou considerar a metade do que sair em um dado. São 2 pessoas. Sim, 2 pessoas. São ninjas? Não. São monges? Também não. São espíritos? Não. O que mais que podem ser? Espírito ancestral, mensageiro imperial. Vou jogar nessa tabela aqui então. Não, vou jogar ou aqui ou aqui. Não, aqui. Vou jogar 2D6 somando 6. Vai ser um grupo de crianças levadas por locais. Se for branco maior vai ser crianças, se for vermelho vão ser yokais. Crianças. Então são crianças, mas não são crianças normais, são crianças de um clã ninja. Ele ainda não convenceu essas crianças a se juntar a ele, mas talvez ele nem queira, porque ia colocar elas em perigo. Essas crianças querem ajudar? Se o branco for maior, sim. Se o vermelho for maior, não. Não, elas não querem ajudar. Então elas estão ali só observando elas têm um diálogo. Talvez elas queiram falar para o clã ninja que o Kwon fugiu, está nessa busca. Elas tiveram um sonho vívido também sobre esse monge? Sim. Então eles vão se juntar para ir até lá? Sim. Então eles não estão do lado do Kwon, mas como eles têm o mesmo objetivo, eles se juntam. Chegando naquela ponte, eles percebem que ela está quebrada. Para passar dessa ponte. Então, meu personagem aqui ele tem escalada. Escalada, acho que usa o físico, né? Físico. Não, vai pesquisar escalada. Escalada. Físico. Então, eu vou jogar 2d6 mais 3 de físico mais 1 de escalada. Então é 2d6 mais 4. Contra um desafio
Como ele é um ninja, eu vou considerar que é desafiador ou moderado? Vou considerar moderado, já que ele é um ninja. Não vai ser tão desafiador assim. Mas o objetivo dele é usar a escalada para suprir o desafio desse desfiladeiro que é um abismo. Então vai ser 2d6 mais 4, né? Contra. Vou ter que alcançar 12 ou mais. Sete mais 4, 7, 11. Ele quase consegue. Mas vamos considerar que ele se machucou. Ele se machucou? Sim. Ele vai levar quanto de dano? Deixa eu ver, a vida dele tá 14. Vamos considerar que ele levou 1d6 de dano. Vixe, 6. Então, ele ficou com 14 menos 6 dá... se fosse menos 4 ia dar 10, menos 6, dá 8 então. Ele ficou com 8 de vida. Digamos que ele tenha se machucado, se machucou bem, né? Talvez ele tenha até torcido o pé. Agora é a vez das crianças. Eu falei que era quantas crianças? 2, né? Essas crianças vão tentar passar pelo abismo do mesmo jeito que o Kwon, mas vamos supor que elas tenham 4 de físico e elas recebem vantagem. Não, vamos mudar a dificuldade, acho que vai ser fácil, pois elas têm algum treinamento específico. Então vou ter que alcançar 11 ou mais e vai ser mais 5 o teste. Então vai ser 2d6 mais 5, tenho que alcançar 11. Nossa, tô com muito azar hoje. 3 mais 5, 8. Não conseguem. Eles recebem algum dano por isso? Não. Mas pelo menos eles não se machucam. Aparece mais alguém? Talvez um bandido ou um monge? Sim. Se for vermelho, maior é um bandido. Se for branco, é um monge. Um bandido. Ele pergunta: o que vocês fazem aqui? Essa área é muito perigosa. Ele é um bandido as serpentes da areia escarlate. Então ele usa um kimono, roupas vermelhas. Não exatamente um kimono, né? Uma roupa meio esfarrapada, só que vermelha. Eles vendem lâminas ao maior pagador, rápidos, traiçoeiros e venenosos. Uns considerados... eu tenho aqui bandidos, espera aí. Bandido de estradas, vamos usar isso aqui. Dano D6, defesa 12,
Ponto de vida 14, ataque mais 5, só que ele vai ter mais 6 venenoso, talvez. Vai usar punhal, vai usar... Pode ser punhal. Lâmina, punhal. Então ele tem a sua lâmina. Talvez ele tenha que gastar uma ação para usar o veneno. Então por enquanto é mais 5. Aí é punhal, né? Beleza. Ele vai atacar já. Ele percebe que os ninjas estão com uma má intenção. Sim. Então ele já vai atacar. Vamos rolar a iniciativa. A iniciativa é... opcional, determina a ordem rolando 2d6 mais atributo relevante. 1d6 mais físico. Então vou rolar a iniciativa do Kwon. Deu 7 mais 3. 7 mais 3 mais... Não, acho que não posso dar nem... Eu tenho que desarmar, né? Mas eu uso isso mais pra frente. Então deu... Quanto que deu mesmo? É 7 mais 3. Deixa eu anotar em algum lugar que 7 mais 3 dá 10. A iniciativa do bandido vai ser... ataque, dano, defesa... Ataque mais 5, tá? D6, 2d6 mais 5, né? Considerar que sim. Na iniciativa, né? Mas eu vou considerar que é 2d6 mais 5. Iniciativa também. 2d6 mais 5. 6 mais 3, 9. Mais 5, 14. Então o bandido deu 14. Agora por cada criança. Vamos supor que é... Eu já falei que era quanto? O físico deles, eu falei que era um a mais do que o meu, né? Era 4. Não, acho que foi mais 5 que eu rolei. Vamos rolar pelas duas ou uma só? Uma só. 9 mais 5, 14 também. E a outra é 7 mais 5, deu 12, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, então o bandido e a criança número 1 agem primeiro, ao mesmo tempo. Vou pegar mais dados aqui. E depois age a criança número 2 e depois age o Kwon. Uma coisa que precisava notar também são os pontos de vida. O Kwon tá com 8. E vamos supor que todos os outros tenham 15. Acho que o bandido é 15 mesmo, né? Não, é 16. O bandido é 16, os outros são 15. E todos têm um D6 de dano. Olha, eu marquei que a katana tem 2 D6. Então, o Kwon é o único que tem 2 D6 de dano, os outros têm 1 D6. Todos são mais 5, só o Kwon que é mais
Só que ele tem o desarmar, né? Bom, primeiro quem vai agir vai ser a criança número... Vamos fazer o seguinte, vou jogar 2 dados brancos para a criança e 2 dados verdes para o bandido. A criança tirou 8 e o bandido tirou 6. Mais... Bom, cada um é 5 então. Só que tem a defesa, né? Anotei a defesa. A defesa... Vamos considerar que a defesa é... bandido. Vamos considerar que a defesa é 12. Só a minha que é 11. Então, 5... 6 mais 5, 11. Falei que era 12 a defesa, né? Então, o bandido não conseguiu causar dano. E a criança número 1 tirou 8 mais 5, 13. Então ele consegue tirar dano, ele consegue tirar 1d6 de dano. Tirou 4 de dano. Então os pontos de vida do bandido, que era 16, vai para 12. Ele acertou com um punhal no bandido e o bandido não conseguiu deferir nenhum golpe. Agora a criança número 2, vamos jogar 2d6 mais 5, deu 4 mais 5, 9, mas a defesa dele é 12, né? Não é... É 12, tá certo. Defesa... Não, a defesa é 14. Então não tem sucesso. Agora é o Kwon. O ataque dele é... Físico 3. Mas ele vai usar o desarmar. Então talvez ele use mais furtividade para agir pelas costas. Então ele vai ser 3 mais 2, 5. 3 mais 5, 8. Não. 2d6 mais 5. Beleza. Nossa, muito azar hoje. Não vai rolar nada hoje. Talvez ele se dê uma atrapalhada, talvez até perca um ponto de vida. Vai para 7 pontos. Ele não conseguiu desarmar ainda, deu uma atrapalhada, talvez ele tropeçou, talvez aquele pé que ele tenha torcido esteja dolorido. Agora vai o bandido e a criança número 1 de novo. Eles vão se atacar. 11 para o bandido e 9 para a criança. 11 mais 5 deu 16. E a criança 9 mais 5 também, né? 9 mais 5 dá 14. Pera aí, 9. Para atingir ele é 12. E a criança tirou 9 mais 5 dá 14. Então ele conseguiu ferir.
E a criança e o bandido tirou 11. Acho que os dois conseguiram se ferir, né? A criança tirou... Não, o bandido tirou 11, mais 5, 16. A defesa, eu falei que era quanto? Era 13. Agora vamos rolar o dano. Vou tirar 2 dados aqui. O dano que cada um. O verde é o bandido, o branco é a criança, número 1. Então, o bandido perdeu... Não, a criança causou 2 danos no bandido e o bandido causou 3. Então, peraí. Então ficou assim. Agora quem vai é... Agora vai a criança número 2. 2d6 mais 5. 10 mais 5, 15. 15. A defesa dele é 12, então ele consegue tirar dano. 1d6 de dano. 2 pontinhos de dano. O bandido vai para 8. E agora sim, o Kuon. Ele vai tentar de novo desarmar. 2d6 mais 3 mais... Vamos supor que é mais 5, ele vai usar furtividade. Faz sentido? Faz, né? Ou não? Bom, vai 2d6 mais 5. É 8 mais 5, 13. Ele conseguiu ferir, né? Porque a defesa do bandido é 12. Ele tirou um d6 de dano do bandido, 2 pontinhos também. O bandido vai para 6. Como ele tá 6 pontos de vida, no começo ele era 14, ele vai tentar fugir. Menos que 3 ou menos ele vai tentar fugir. Não, ele ainda se mantém lá. Agora, de novo, o bandido contra a criança número 1. 9. E o outro foi 6. O bandido foi 9 mais 5, 14. Conseguiu ferir. A criança foi 6 mais 5, 11. Não conseguiu ferir. Então vou rolar o dano só do bandido. Dano que o bandido conseguiu dar na criança número 1. 5. Então a criança número 1 deu 5 pontos de vida, foi para 7. Agora a criança número 2. 9 mais 5, 14. Conseguiu ferir? Sim, né? Era 12, né? 1d6 pontos de vida. 5. Então, o bandido ficou com um pontinho só de vida. Já está agonizando. Ele vai dar alguma informação agora? Sim. Então, a criança número 1 ameaça o bandido. Diz que se ele passar alguma informação, ele vai deixar o bandido vivo. E ele passa a informação de que tem uma passagem um pouco distante dali, uma passagem secreta que não precisa passar pela ponte quebrada. Uma passagem que facilita. Com isso, eles amarram o bandido ali. Bom, então eles chegam nas cavernas e na porta das cavernas tem um d6 bandidos. Vamos ver quantos.
6. Já foi 6 uma vez. 6 bandidos. Nossa, agora ferrou. Então, estão lá 6 bandidos na frente da caverna. E o Kwon vai usar a furtividade. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Então ele vai usar 2d6 mais 3 de físico mais 1 de furtividade. Então 2d6 mais 4. Para passar pelos bandidos, pelos guardas, né? Digamos assim, os bandidos que estão de guarda na frente da caverna. 6 mais 4, 10. Digamos que o desafio era... Deixa eu ver o resumo aqui. Não era trivial. 10 se fosse trivial, se fosse muito fácil, né? Mas digamos que um dos bandidos viu o Kwon talvez ele faça um ataque. 2d6 mais... Vamos usar o dado do outro. Era 1d6 mais quanto? Bom, já que o Kwon foi visto, vai se engajar numa luta contra esses 6 bandidos. Vixe. Mas a criança número 1 vai tentar também passar furtivamente. 2d6 mais 5 para conseguir. 7 mais 5, 12. Digamos que era fácil. Vamos dizer que... Não, mas não era fácil, né? Vamos dizer que é fácil porque eles já estão distraídos com o Kwon, né? Então ela consegue passar. Chegando lá, essa primeira criança ela se depara com o velho sábio, né? Não é sábio, é um monge sagrado dentro da prisão, e tem um guarda com ele. Eles vão deixar sozinho, será? Tem um guarda? De 1 a 3, sim. Sim. Esse guarda tá dormindo? Sim. Então tem um guarda ali, mas tá dormindo. Vamos dizer que é fácil ele soltar esse monge. Ele consegue... Não vai ser uma pergunta, vai ser um teste. Vai ser um teste físico ou mental? Porque é um teste físico, destreza talvez, físico, ou mental, de habilidades. Bom, de qualquer forma eu vou pôr mais 5. Vai ser 2d6 mais 5. Deu 8 mais 5, 13. Então ele consegue abrir a prisão e solta o monge. Aí eles correm pra fora para ajudar o Kwon. Vamos dizer que esse monge aí, ele é bem habilidoso e ele pode invocar um yokai, aquele yokai que mandou a mensagem. Então, tava pensando aqui um jeito de acabar com essa história. E se esse espírito Yureiku aparecesse, vamos pensar assim, como se ele tivesse uma ligação com esse monge sagrado? E se ele aparecesse e amedrontasse todos
os guardas. Os guardas não, os bandidos. Então vamos supor que ele apareceu. E ele vai ter 2d6 mais 7. Se ele tirar mais que 10, ele vai amedrontar os bandidos, e com isso os ninjas e o monge fogem e acaba a aventura. Então tirou 7 mais 7, 7, né? 7 mais 7, 14. Ele conseguiu. Todos os bandidos saíram correndo, apavorados com aquela presença mística, sobrenatural desse espírito. Vamos supor que aquele espírito apareceu e saiu raios vermelhos e a boca abriu até o peito, assim, o olho ficou negro, como se fosse um abismo. E aqueles bandidos ficaram horrorizados e saíram correndo. E assim acaba a aventura. Eles resgatam o monge. O monge vai treinar eles com segredos antigos. E nisso eles vão ficar ninjas que têm poderes de yokais. E assim acaba a aventura. Eu encerro por aqui. Deixa o like e se inscreve no canal. Até a próxima.